Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui ficou, a colheita completou-se. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui ficou, a carreira desses santos, desta vida já cessou. O Senhor, os bons ceifeiros, terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Nesta terra estão subindo os meninos para o céu, ao encontro do Filho, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou, e a notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os inimigos vão subindo para a festa celestial, todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual, ao som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluia, ao Cordeiro, vamos indo para o lar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Glória a Deus, essa música é linda demais, essa canção. Tem alguém que quer pedir algum hino, o número da harpa? 246, 246? 9. 29. 296. Aleluia.
No jardim Jesus Cristo amava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim constante oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração, qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabes por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram agora sob o manto da luz de oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Convido os irmãos que se colocam de pé e estaremos lendo o Salmo 24. Que hinos fantásticos, maravilhosos, né, irmãos? Quando nós estamos cantando esse hino, ou quando nós estamos lendo o Salmo, na realidade nós estamos orando, nós estamos falando, nós estamos entrando em sintonia com esse Deus todo-poderoso que tem nos consolado, que tem nos sustentado, que tem nos sondado. Por isso que é necessário estarmos reunidos na igreja, estarmos reunidos em nossa casa, em comunhão, adorando esse Deus todo-poderoso. Salmo 24. Amém? O verso 1 diante diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo que nela habita. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação.
Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus, Rei da Glória, Deus. A tua palavra diz que tu és o alfa, o homem, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Cristo da paz. Pai, nós nos rendemos, nós nos entregamos diante de Ti, colocamos nossas fraquezas, nossos erros, nossas falhas, colocando nossos planejamentos, nossos propósitos, nossos alvos. Pai, que o Senhor venha fazer tua grande obra no nosso espírito, que nós possamos ser instrumento, que nós possamos ser vaso, que nós possamos ser canal de bênção na terra, que nós possamos ganhar almas, ó Pai querido. Aonde quer que nós colocamos a flor dos nossos pés, Pai querido, aonde quer que nós possamos apalpar, que a bênção, que a palavra do Senhor venha estar sobre nossas vidas, que nós possamos anunciar o Evangelho, nós podemos anunciar a palavra da salvação, e que o Senhor venha restaurar cada coração, aonde a palavra da nossas bocas alcançar, através da sua, Deus Todo-Poderoso. Por isso nós agradecemos a Ti, Pai, que o Senhor venha usar o Teu servo, que venha ministrar em nosso coração, venha usar com uma palavra maravilhosa, e que nós possamos nos alimentar e sair satisfeitos em nome do Senhor e maravilhoso Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Paz do Senhor mais uma vez, irmãos. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16 a seguir. Isaías 65, 16 a seguir. Glória a Deus. Deus, diminui um pouquinho para mim, por favor, só para não virar a página da Bíblia. Só diminuir, vira tudo para cá, porque diminui. Aí, tá bom. Graças a Deus. Quero aproveitarmos para inteirar os irmãos, deixar os irmãos avisados. O pastor Natanael não está presente hoje e não vai estar também no sábado, porque a Nata, a filha mais velha do pastor, ela começou a sentir os sintomas do Covid, né? Imediatamente o pastor deixou ela isolada no quarto, né? Não tendo contato com o resto da família, e fizeram um teste, né, do Covid. E aí na segunda-feira, agora, ele pegou o resultado e deu positivo, né? Ela está com Covid. Então ele, por segurança, né, mesmo que ele não está com sintomas, não está com febre, não está com nenhum sintoma, mas por segurança, né, para não expor ninguém ao risco, ele decidiu ficar em casa. A quarentena dela vai terminar no sábado, né? Então até o sábado ele não vai estar aqui na igreja, em respeito aos irmãos, né, para que ninguém venha a ser exposto, né, a um risco desnecessário. Mas provavelmente a partir do domingo o pastor já estará de volta. Vamos estar orando, né, em favor dele, da família. Mas o pastor pediu para transmitir para os irmãos, tranquilizar os irmãos, né, dizer que ela está muito bem. Falei com ele ainda há pouco pelo telefone. E ela está tranquila, irmãos. Ela é jovem, é saudável, então não está tendo nada de mal. Mas precisa evitar o contato, né, porque pode transmitir para alguém que tem uma saúde mais debilitada, ligado?
e aí pode, né, trazer um problema maior. Então por isso que eles estão evitando esse contato. Então no final, já oramos aqui no início pelo pastor, no final estaremos orando novamente. Vamos aqui, irmãos, ao texto bíblico, Isaías 65 e 16, a seguir diz assim: de sorte que aquele que bendicer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam. Porque os dias do meu povo serão outras denominações. Amém? Aqui, irmãos, nesse texto, está falando de um período específico, o período que é futuro, é uma profecia que ainda não se cumpriu. Então, vamos aqui fazer uma introdução a partir do arrebatamento da igreja. Então, pela palavra de Deus, nós entendemos que no momento em que acontecer o arrebatamento da igreja, acontecerão alguns eventos, tanto no céu quanto na terra. Lá, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vamos ver João, o apóstolo João, que lá na ilha de Patmos ele recebeu a revelação de Deus, e Apocalipse significa revelação. Algumas Bíblias ela traz o nome do livro o Apocalipse de Jesus Cristo, né? Ou seja, a revelação de Jesus Cristo que foi dada a João. Então João ele recebe uma revelação, e essa revelação ela diz respeito a eventos que hão de acontecer ainda. Inclusive, eu acredito que a maioria ainda não se cumpriu. Algumas coisas a gente pode considerar como já cumprido, como uma prefiguração, né? Por exemplo, o anticristo, que será um governante, né? A besta chamada no Apocalipse, que será um governante, um político, já foi personificado no passado, através de imperadores, através de pessoas que com esse mesmo espírito do anticristo perseguiram a igreja, perseguiram os cristãos, tentaram acabar com a igreja, mas não conseguiram, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ainda que se levante o mundo inteiro, todos os governos, todas as autoridades, ninguém pode passar por cima da palavra do Senhor. Se o Senhor falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, então nada poderá destruir a igreja do Senhor. Então esses eventos que João viu, essa revelação que João recebeu, é algo que vai acontecer no futuro. E nós entendemos ali que no momento em que Jesus
ele arrebatar a igreja, no momento em que a igreja for tirada da terra, inicia-se um período chamado tribulação. Um período de 7 anos dividido em 2, até a metade dos 7 anos de tribulação, e depois, na segunda metade, a grande tribulação. Nessa primeira metade, o povo judeu, o povo de Israel, e é de Israel que nós vamos falar, porque o texto que nós lemos aqui fala de Jerusalém, fala especificamente dos judeus. O povo de Israel, na primeira metade da tribulação, eles farão uma aliança com esse governo e com muitas nações, pensando que esse governo é bom, pensando que esse governo ele está favorecendo o povo judeu. Assim como nós vemos hoje, os judeus eles têm aliança com os Estados Unidos, têm aliança com o Brasil, têm uma conversa direta, porque eles entendem que esses povos e outros povos estão trazendo benefício para eles. Mas na segunda metade da grande tribulação, quando se cumprir o que está escrito lá em Daniel, a abominação no templo, a abominação onde esse governante ele vai entrar no templo dos judeus e vai querer ser adorado como Deus, aí eles vão cessar com essa aliança, eles vão cessar com esse acordo de paz, e aí vão sofrer uma grande perseguição, os judeus, no tempo da grande tribulação. E a igreja? Ou melhor, a igreja foi arrebatada, a igreja estará no céu. Mas e os desviados? Porque quando a igreja for arrebatada e os desviados virem que esse povo sumiu, eles vão entender que Jesus voltou. E eles vão correr para as igrejas. E eles vão correr para ler a Bíblia. Eles vão correr para entender o que está acontecendo e ver que salvação ainda existe para eles. E os desviados serão a igreja no tempo da grande tribulação. Esses também sofrerão uma grande perseguição, uma dura perseguição. E nós já vemos hoje, irmãos, um desenho disso. Nós já vemos hoje um rascunho de como que vai ser isso. Como assim, irmão? Ora, nós estamos vendo hoje no mundo inteiro o governo tirando a liberdade das pessoas. No mundo inteiro o governo está tentando controlar as pessoas, tentando proibir as pessoas de saírem de casa, tentando proibir as pessoas de saírem das fronteiras do seu país, tentando dominar as pessoas e tirar a liberdade. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso já é um teste do que vai ser implantado por esse governo no tempo da grande tribulação. Essa situação que nós vemos hoje, falando a respeito de obrigar as pessoas a fazerem determinada coisa, obrigar a pessoa a ficar em casa, obrigar a pessoa a não trabalhar, obrigar a pessoa a isso ou aquilo, isso vai acontecer no tempo da grande tribulação. Os irmãos lembram que para fazer parte desse governo, a pessoa vai ter que ter a marca do anticristo na mão direita ou na testa. Quem não tiver essa marca vai ser o perseguido nesse tempo. Então os desviados que vão estar tentando achar salvação na grande tribulação, eles vão estar sendo perseguidos como igreja. E alguns vão dar a vida. Alguns vão dar literalmente o pescoço para ser salvo, para não negar Jesus, para não receber a marca do anticristo e seu governo. E a igreja arrebatada, o que estará acontecendo com a igreja? Duas coisas: o tribunal de Cristo
e as bodas do Cordeiro. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Em primeiro lugar, a igreja irá comparecer ante o tribunal de Cristo. E o que isso significa? Significa que o cristão, ele já está salvo. O cristão, ele já participou da primeira ressurreição. Ele já está nos braços de Jesus. Mas não acabou aí. Ainda haverá uma participação da igreja no desenrolar da história da humanidade. Mas no tribunal de Cristo não haverá julgamento para dizer você está salvo ou você está condenado. Não. Porque no tribunal de Cristo já estamos salvos. Mas no tribunal de Cristo cada um irá receber a recompensa daquilo que fez. Como diz no texto, por meio do corpo, ou bem ou mal. Cada um irá receber a retribuição do seu trabalho na obra do Senhor, da sua adoração sincera diante do Senhor, das suas boas obras em relação ao próximo. E a palavra do Senhor vai dizer que as nossas obras, elas serão provadas. Se elas forem de prata, ouro, pedras preciosas, elas passarão pelo fogo e não se queimarão, e nós receberemos galardão. Mas se as nossas obras forem de feno, palha, madeira, elas passarão pelo fogo e se queimarão, então não vai ter galardão, mas seremos salvos. E o texto diz como que pelo fogo, né? O que isso significa? Aquilo que nós fizemos para o Senhor, desde a nossa adoração, desde o nosso caminhar no nosso dia a dia, como um cristão, como servo de Deus, até as obras que fizemos de pregar o Evangelho, de trabalhar na obra do Senhor, entregar um folheto, cantar no coral, tocar um instrumento, limpar a igreja, atender a porta, o som, um data show, tudo que fizemos vai ser provado no fogo. O Senhor vai ver a sinceridade. Se foi sincero, vai receber recompensa. Mas se foi uma obra feita assim, por vanglória, para ser reconhecido, para ser exaltado, né? Para aparecer, alguma coisa nesse sentido, a Bíblia diz que essa obra se queimará e ela não vai receber recompensa. Mas o cristão está salvo, porque está na presença do Senhor. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo de número 7 a seguir. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve,
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Segunda coisa que vai acontecer com o cristão salvo que subiu no arrebatamento: vai participar das bodas do Cordeiro. Aleluia. E aqui, o que significa bodas? Se nós formos ver, né? O significado literal da palavra é uma festa de casamento. É uma festa onde se comemora a união de duas pessoas. E aqui as bodas é do Cordeiro. Do Cordeiro, mas se o Cordeiro é o noivo, quem é a noiva? A igreja. Então ele diz: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Aleluia. Aquele que se aprontou vai estar lá. Aquela que se aprontou enquanto ainda é tempo, vai estar presente nessa festa. Aleluia. E Jesus, na sua última ceia, ele fala para os discípulos assim: olha, eu muito me alegro, porque eu não beberei mais do fruto da vide, até que eu beba novamente no reino do meu Pai. Vai ser nesse dia, aleluia, que Jesus vai estar sentado à mesa, junto com a igreja. E aí eu posso imaginar, se os irmãos me derem liberdade, que Jesus vai dizer assim: eu estava ansioso por esse momento. Desde o dia que eu tomei do fruto da vide lá com os discípulos, eu estava esperando esse dia para estar com cada um de vocês aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! Só de imaginar isso, nosso coração transborda na presença do Senhor. Aleluia! Então esse é o segundo evento. Eu não sei precisar para os irmãos se primeiro é a boda do Cordeiro, depois o tribunal, ou se primeiro é o tribunal, depois a boda do Cordeiro. Eu não sei, mas eu sei que vai ter os dois. Oh, glória! Verdade! Aleluia! Então nesse período de 7 anos a igreja estará lá, na presença do Senhor, e o Senhor Jesus glorificado. Todo o poder está nas suas mãos para julgar, para reinar. Deus entregou tudo nas mãos dele. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Então, passados esses 7 anos dessa grande tribulação aqui na terra, Jesus, ele vai descer de novo. Na primeira vez que Jesus veio, vamos ler, irmãos, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. No 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4:15 a seguir, diz assim: dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que isso quer dizer? Que no dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo, e a primeira pessoa que vem à minha memória é minha avó, serva de Deus fiel.
ganhadora de almas. Não sabia ler, irmão João, mas pregava para qualquer pessoa. Quem aceitasse um folheto, ela lançava a isca, falava do amor de Jesus. Quantas almas ela ganhou para Jesus? Ela falava assim, começava a conversar, falava que Jesus ama. E a pessoa às vezes começava a contar um problema para ela. Falava, olha, eu estou passando uma dificuldade, tem alguém enfermo na minha casa, estou desempregado, estou com um problema no meu casamento. E ela imediatamente, então vamos orar. Eu posso ir na tua casa fazer uma oração? Se a pessoa permitisse, ela ia. Eu posso passar na sua casa, te buscar para a gente ir no culto, na quarta-feira, no domingo? E lá chegavam os irmãos, abriam a porta da igreja para começar o culto, e estava ela chegando com um visitante. E ali a pessoa ouvia a palavra, e quantos foram salvos? E como esse, quantos exemplos? Cada um dos irmãos aqui conhecem pessoas que partiram para o Senhor. Mas eles não foram esquecidos, não. Naquele dia eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntos, o corpo de Cristo. Seremos glorificados. Para encontrar o Senhor aonde? Versículo 17. Para encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, no dia do arrebatamento da igreja, Jesus não vai se mostrar para esse mundo. O mundo não vai ver Jesus aqui levando a igreja, mas a igreja será levada pelo Espírito Santo a encontrar o Senhor nos ares. Você lembra do casamento, como é que é a cerimônia? O noivo está aqui no altar. De repente, os convidados estão esperando ali sentados. Todo mundo, um conversando com o outro, falando do vestido de um, do terno do outro, como a igreja está bonita, né? Todo mundo ali feliz, aquele sentimento de felicidade. Mas de repente, se ouve um som, todo mundo cala. Todo mundo olha para a porta, porque sabe que a pessoa mais importante daquele dia está chegando. É a noiva que vai entrar por aquela porta. Aleluia. E aí o noivo, ele se dirige até a metade do corredor. E o pai da noiva vem trazendo ela e entrega para o noivo. E aí o noivo vem ao lado de sua noiva até o altar. Aleluia. Eu penso que vai ser do mesmo jeito no dia do arrebatamento. Jesus, ele está lá no céu, ao lado do Pai, como João viu, o Cordeiro sentado à destra de Deus, aquele que foi morto, mas está vivo. Aleluia! Mas no dia do arrebatamento, ele se levanta do seu trono, e ele vem encontrar a igreja nos ares. Glória a Deus. Eu comparo o Espírito Santo como o pai da noiva, que vai levando a noiva para o noivo até a metade do corredor. Então entrega a noiva para ele, e ele adentra com a noiva até o altar. Assim seremos nós, irmãos, ao lado do noivo, entrando nas bodas do Cordeiro, na nova Jerusalém celestial, na cidade preparada por Deus, para estar com Ele. Aleluia. Aleluia. Encontrar o Senhor nos ares. Então, nesse dia do arrebatamento, Jesus, ele não vai se mostrar para a humanidade que estará aqui na terra. Mas depois que passarem os 7 anos, nós não vamos entrar em detalhes nisso, porque nós vamos falar de outro assunto. Mas depois que passarem os 7 anos, as nações se ajuntarão para pelejar contra Israel, para tentar destruir Israel. E nesse momento Jesus, ele vai descer, agora sim,
visivelmente a toda a humanidade. Aí se cumprirá a palavra que diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então Jesus virá, destruirá os exércitos inimigos de Israel, pelo assopro da sua boca, pela sua palavra. E Jesus vem então para reinar, no período chamado milenial, aqui na terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então o que está dizendo neste texto? Que no dia que Jesus ele descer para livrar Israel de um extermínio das nações da terra, vai vir um anjo que tem a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E esse anjo vai prender Satanás por 1000 anos. E durante o tempo que Satanás vai estar preso, ele não vai poder enganar ninguém. Ele não vai poder enganar as pessoas que estão sobre a terra. Durante o período que Jesus vai reinar na terra, Satanás estará impossibilitado de realizar este trabalho que ele assumiu por vontade própria, que é o trabalho de lutar contra a obra de Deus. Lembrando que Satanás ele não luta contra Deus. Satanás ele não luta contra o Senhor Jesus, porque ele sabe que ele não tem autoridade para isso. Ele tem que se curvar diante de Deus. Ele tem que pedir permissão para Deus se ele quiser fazer alguma coisa. Mas então Satanás ele luta contra o quê? Contra a humanidade. E qual é a arma dele? Nós acabamos de ler, é o engano. Satanás ele destrói a vida das pessoas, ele impede as pessoas de serem felizes, ele impede as pessoas de terem um encontro com Cristo, ele impede as pessoas de terem vida plena nessa terra através do engano. Ele convence as pessoas que é melhor desfrutar do sabor do pecado por um período curto de tempo,
do que viver na presença de Deus e desfrutar da comunhão, da proteção, da bênção, do amor, do cuidado, do zelo, das promessas de Deus, de tudo isso que o Senhor preparou para o homem. Então ele usa o engano. É por isso que Jesus manda nós vigiarmos, irmãos. Porque se nós não vigiarmos, ele nos engana também. Se nós não vigiarmos, nós pecamos achando que estamos fazendo certo. Pecamos com a certeza que estamos certo, que estamos com razão. É por isso que o crente ele tem que se basear somente na palavra. Saiu da palavra, irmão, cuidado. Então, durante esse período, Satanás estará preso, impossibilitado de enganar os homens. E a igreja nós lemos aqui também, versículo 4: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o crente que subiu no arrebatamento, esse vai estar ali, sentado no trono julgando junto com Jesus. E as almas desse que foram degolados são os desviados, que não subiram no arrebatamento, ficaram na grande tribulação, mas não quiseram aceitar a proposta da besta, do anticristo, e preferiram dar a vida, preferiram ser degolados, e estão lá também para reinar com Cristo por 1000 anos. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. Olha a misericórdia de Jesus. Quem somos nós para querer julgar alguém, na verdade? O Senhor ele tem prazer em perdoar. O Senhor ele tem prazer em levantar aquele que caiu. O Senhor ele tem prazer em pegar o arrependido, aquele que errou, mas que se humilha na presença de Deus. Ele tem o prazer de estender a mão e falar: filho, eu tenho o melhor preparado para você. Eu tenho o céu para você. Eu tenho a honra de reinar comigo para você. Então o que eu quero que os irmãos... Isso aqui é o que vai motivar. Esse texto aqui é um dos que vai motivar os desviados a ficarem firmes, a não ceder, a dar a vida. É porque eles vão ler isso aqui e eles vão olhar e falar: opa, se nós não aceitarmos, nós ainda temos a oportunidade de reinar com Cristo. Nós ainda temos a oportunidade de salvação. É esse aqui o texto que vai motivá-los. E o que eu quero que os irmãos fiquem bem claro na sua mente: essas duas situações. Aqueles que foram arrebatados virão para reinar com Cristo, um corpo glorificado, como os anjos, sem cansaço, sem doença, sem velhice, sem nada disso. Como um anjo, um corpo sobrenatural, com um novo corpo. Assim como está lá em 2 Coríntios, que diz que aquilo que é corruptível, 2 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. É com esse corpo que a igreja vai reinar com Cristo por 1000 anos. E aí nós vamos lá para o texto de Isaías que nós lemos no início. Eu fiz questão, irmãos, de fazer essa explanação para que a gente não fique perdido aqui, para que os irmãos, aqueles que ainda não conhecem esse texto, não pensem que está falando da igreja. Aqui não está falando da igreja, aqui está falando do povo de Israel no tempo depois dos 7 anos da grande tribulação. Aqui está falando daquele povo que quase foi destruído pelos exércitos das nações, mas que sobreviveu. Aqui está falando daquele povo
que é eleito por Deus, que é filho de Deus, que é povo de Deus. Aqui, irmão, está falando da descendência de Abraão. Deus falou para Abraão: olha, Abraão, eu tenho uma aliança com você, e essa aliança ela é perpétua. Deus fala depois através de Moisés para o povo: eu tenho uma aliança com vocês, e essa aliança é perpétua. Sabe o que acontece? Vai ter arrebatamento, vai ter grande tribulação, vai ter milênio, mas a aliança de Deus ela não acaba, ela permanece, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Se lá atrás Ele falou para Abraão que a descendência de Abraão seria povo dele, então essa palavra está de pé, essa palavra não cai. Passa o céu, passa a terra, passa tudo, mas a palavra de Deus não passa. A promessa de Deus não passa, ela permanece. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, então nós lemos aonde diz que as angústias já estão esquecidas, elas são passadas. E o Senhor fala: estão encobertas diante dos meus olhos. Aquilo que o povo fez, o povo fez com que Deus julgasse, que fez com que Deus castigasse, isso aí já está esquecido, já está no passado. Agora é o tempo do cumprimento da palavra na vida de Israel. E essa daqui vai ser a nova Jerusalém terrestre. Por que terrestre? Porque também vai ter a nova Jerusalém celestial. São duas. A celestial é para a igreja que vai reinar com Cristo, que tem liberdade de entrar e de sair. E a terrestre é para esse povo aqui, o povo de Israel. A celestial, se nós tivermos oportunidade, vamos falar em outro momento. Mas hoje nós vamos falar da terrestre. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O Senhor, Ele criará novo céu e nova terra. Vai ser uma nova criação. Uma nova criação na natureza. Uma nova criação no meio ambiente. Uma nova criação também para o ser humano. Para as pessoas que estarão vivendo nesse tempo. A palavra de Deus diz, nós vemos, né, irmãos, que a terra ela está sendo destruída pelo homem. Nós vemos isso todos os dias. Não precisamos ir nem lá na Amazônia. Se a gente virar aqui a esquina e olhar no rio que passa aqui próximo, nós vamos ver as pessoas destruindo a natureza de Deus ali. Se nós andarmos pela rua, nós vamos ver o lixo que as pessoas jogam, né? Se nós andarmos aí nos bairros industriais, nós vamos ver a fumaça das fábricas subindo. E assim por diante, os irmãos conhecem o que eu estou falando. Então, essa terra que nós estamos vivendo hoje, ela vai ser refeita. O Senhor está dizendo: e eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. As pessoas que estarão vivendo nesse tempo, elas não vão lembrar do passado. Não é que elas vão perder a memória, vão esquecer, não. É que elas nem vão ligar para o passado, irmãos. O passado vai ser uma história triste que aconteceu, mas que agora é passado. Eles vão estar vivendo o melhor de Deus na terra. Eles vão estar vivendo um período diferente do que nós conhecemos. Primeiro, a natureza, que eu falei, o meio ambiente vai ser renovado. Vai ter ar puro, vai ter água pura, vai ter natureza do jeito que a gente escuta os nossos avós falando.
olha meu filho, aquele rio ali era limpo, dava para nadar. Ali naquele outro rio tinha peixe, né? Tinha árvore aqui, tinha árvore ali e tal. Isso aí eles vão viver na prática. Outra coisa, a natureza da vida vai ser modificada. Nós lemos lá nos últimos versículos do capítulo 65 que o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Até mesmo os animais selvagens terão uma mudança de comportamento. Por quê? Por causa da presença de Cristo, o reino de Cristo na terra foi implantado. E o inimigo, que é o enganador, que leva o homem ao pecado, o inimigo estará preso, ele não vai ter mais influência sobre as pessoas. Então as pessoas viverão um novo tempo aqui nessa terra. O que mais? O ser humano, ele terá uma nova atitude. Veja, versículo 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, neste tempo, vai diminuir a criminalidade, vai ter paz na terra, vai ter cumprimento das leis, vai ter tranquilidade para as pessoas viverem, vai ter uma vida boa aqui na terra, que era o plano de Deus desde o início lá com Adão, mas que o homem resolveu desobedecer. E hoje nós colhemos as consequências. Ainda que nós queiramos viver bem em obediência a Deus, mas somos oprimidos pelo mal. Somos oprimidos por aqueles que querem o mal, que tentam se aproveitar, que tentam enganar, que tentam tirar vantagem, até mesmo através da violência, roubo, assalto, essas coisas todas. Então o Senhor Jesus, ele vai mostrar como é que era para o homem viver na terra. E essa mudança na natureza humana, no comportamento, vai produzir até saúde. Aqui diz que não haverá mais nela criança de poucos dias. Ou seja, eu entendo aqui que não vai ter mais morte de criança. Não vai ter criança que nasceu com uma doença e morreu, foi para a UTI neonatal e morreu. O jovem que morrer vai morrer com 100 anos. Imagina o velho, então, quantos anos que vai ser, né? E vai ser uma vida com saúde, uma vida melhor do que a que tem hoje. Por causa disso tudo que nós falamos. E o reino de Jesus vai ser um reino onde vai ter justiça. Vai ser um reino onde vai acabar esse sentimento de injustiça que nós sentimos. Que nós vemos as pessoas fazendo injustiça e parece que nós não podemos fazer nada. Parece que a gente não tem a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro, olhando para o tribunal. Aleluia. Mas o povo de Israel vai gozar dessa nova situação. Lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3, vai dizer o seguinte:
Miqueias 4, 1 ao 3 diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor. Olha só, meus. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha que coisa maravilhosa. As nações irão a Sião para aprender o caminho do Senhor. O povo judeu é massacrado no mundo inteiro até hoje. Existe um preconceito contra o judeu. O povo brasileiro é menos, porque nós somos, a nossa identidade já é de uma variedade de povos. Então nós não temos assim tanto preconceito, apesar que existe preconceito no nosso meio. Mas outras nações mais antigas, europeias, e assim sucessivamente, eles têm muito preconceito com o judeu. Mas nesse tempo, eles irão a Jerusalém, eles irão a Sião, eles irão ao monte do Senhor para aprender o caminho. Louvado seja Deus. O povo vai ter sede de Deus. Eles vão ver Deus. Eu não sei, irmãos, explicar exatamente o que vai ser. Ninguém sabe, né? Mas as pessoas vão ter consciência que Jesus está reinando. As pessoas vão ter consciência que reina com Ele um povo que foi arrebatado e que tem o corpo glorificado. As pessoas vão ter consciência que Israel é o povo de Deus. Os descendentes de Abraão são o povo de Deus. E as pessoas irão até o monte do Senhor para aprender o caminho do Senhor. Amém? Pena que o horário, o relógio, ele é apressado, né? E também muito tempo falando é cansativo, né, irmãos? Se eu falar mais 10 minutos, eu vou ter que acordar os irmãos para ir embora. Mas é gostoso a gente pensar nisso. Renova a nossa esperança, renova a nossa fé, nos faz lembrar daquilo que nós já sabemos, que é que o Senhor Ele preparou para nós o melhor. O Senhor preparou para nós algo que ninguém pode comprar, irmãos. Pensa aí um minutinho, quem são os homens mais poderosos da terra? Irmãos, a ligação do Brasil com Israel foi o único lugar da América do Sul que mandou Oswaldo Aranha para criar Estado Novo. Em 1945 foi criado um Estado Novo. E o Pacto de Israel passou a ser co-participante das nações. Esse Oswaldo Aranha era brasileiro. Ele Então, era, essa ligação até hoje. o Oswaldo Aranha fazia parte da ONU, né? E ele, não só isso, ele fez outras coisas também para o Israel. Mas o mais importante foi isso aí. Foi através dele que Israel voltou a ser Estado. Até 1945 não existia Israel. Não existia um documento que dizia: essa aqui é a nação de Israel. Israel era um povo, eram pessoas que estavam espalhadas pelo mundo. Em 1945 em 1948 foi estabelecido novamente o Estado de Israel, né? E foi um brasileiro, olha que maravilha, né? Um brasileiro que participou.
era ali representante, né? Irmãos, Deus abençoe a cada um por esta noite. Vou pedir para o Nico louvar o Senhor com hino, e o irmão Joel vai estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor, e nós já estaremos então em seguida encerrando o nosso culto dessa noite. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Pela viagem da irmã, né? Quando que a irmã vai, irmã mesmo? No sábado. No sábado, né? A gente já orou no domingo, né? Amém. Vamos orar pela irmã Nilda, que estará viajando. Quando a gente sai, quando a gente viaja, debaixo da graça, primeiramente de Deus, né? Com os nossos pastores, né? Eles assistem tudo dá certo, né? Nós somos abençoados, Amém. Deus vai abençoar, irmão. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos estar encerrando. Culto com círculo de oração. Amanhã, a partir das
14h30? Amanhã, a partir das 14h30, então, aqui o culto com o círculo de oração. Todos os irmãos são convidados a estarem presentes. No sábado também temos o nosso culto a partir das 19h30, né? E no domingo a partir das 19 horas e pela manhã escola bíblica dominical. Irmãos, a escola dominical está uma bênção. Venha aprender a respeito de Jó. Está maravilhosa a lição. Se você não está vindo, você está perdendo. Pode perguntar para os irmãos que estão vindo aí, né? Está bom, né, irmão Arlete? Está uma bênção, né? Glória a Deus. E nesse domingo, nosso irmão presbítero Joel vai estar nos ensinando na Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30 no domingo. Deus abençoe então os irmãos. Nós vamos orar, apresentar mais uma vez também o nosso pastor Natanael e estaremos. Ação de graça do jovem, né? Amém. No sábado é culto na direção dos jovens, irmãos. O Nico está falando aqui que é em ação de graças, né? Por mais um ano, né? O Senhor tem abençoado a juventude e vai abençoar cada vez mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, em oração. Agradecemos, Senhor, por este momento que estivemos aqui, Senhor, em união com os nossos irmãos para adorar o Teu nome, para exaltar e bendizer, Senhor, a Tua glória e também para receber uma porção da Tua palavra. Pai, faz essa palavra frutificar em nosso coração e que a Tua vontade, os Teus intentos, eles sejam plenamente, Senhor, estabelecidos e cumpridos em nossas vidas. Pai, nós te apresentamos a vida, Senhor, do pastor Natanael, da sua família. Abençoa o Teu servo, Senhor, e continua guardando de todo mal. Também, Senhor, a nossa irmã Nilda, Pai. A sua filha, Pai, estará em viagem, Senhor. Está pedindo a oração da igreja. Senhor, vai com ela, Pai, abrindo caminhos, ó Deus, aonde ela passar. Usa a Tua filha, Senhor, como um canal de bênção. Usa ela para abençoar, Senhor, cada pessoa onde ela estiver. E que ela possa ir em paz, retornar em paz, debaixo do Teu cuidado, Senhor, e da Tua segurança. Pai, abençoa cada irmão que participou deste culto de uma maneira especial, Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. E nós dizemos: amém. Se Deus é por nós, ninguém, porque maior está conosco. Deus abençoe. Tem álcool gel ali na saída. Não